Oi, gente. Os bolsonaristas disseram pra gente durante bastante tempo que se Lula fosse eleito, o Brasil teria uma crise econômica sem precedentes, que o capital iria embora do Brasil, que o investimento estrangeiro iria secar, que o produto interno bruto iria pro chão e que a inflação iria voltar absolutamente galopante. Mas tem um problema com essa história que os bolsonaristas tentaram contar pra gente. Nós já estamos no segundo ano do governo Lula, não é? Caminhando aí para iniciar em breve o terceiro ano, e os dados econômicos não são esses. Aliás, o produto interno bruto do Brasil tem o segundo maior crescimento do planeta Terra. Isso está em manchete em todos os jornais, não é? E eu não sei qual é a explicação que os bolsonaristas vão dar, não é? Ou qual é a desculpa que eles vão dar para isso daqui. Mas, se vocês pensam que é só o PIB, não é não. O desemprego caiu a 6,8% no trimestre terminado em julho, diz o IBGE. Nós temos queda, todos os indicadores mostram, no desemprego. E, aliás, essa reportagem da BBC é super interessante, porque o PIB subiu 1,4%, né? E porque, mesmo a economia crescendo e o desemprego caindo, a percepção de grande parte dos brasileiros é negativa. Como explicar isso? Isso tem duas explicações. Uma é porque o período do Bolsonaro foi tão ruim economicamente, que a inflação da época do governo Bolsonaro, mesmo a inflação tendo caído, vou mostrar para vocês aqui, ó. A inflação vem caindo, né? O Brasil se tornou o segundo maior receptor global de investimento estrangeiro em 2023 e a inflação fechou 2023 4,62 dentro da meta, que é uma queda de inflação. Mas mesmo assim, a percepção é negativa. Por quê? Porque a inflação durante o período Bolsonaro foi muito alta, e por causa da polarização política. Eu vou pular toda a parte aqui que eles falam do que a gente já falou, que é o aumento do PIB, aqui o Boletim Focus, as previsões erradas do povo da economia, destaques do PIB e tal. Isso aqui é a reportagem da BBC, projeções em alta para o PIB de 2024, e lá vai que coisa. Mas como explicar a insatisfação, não é? É verdade que a inflação corrente está relativamente bem comportada, ainda que nossa projeção seja de 4,4%. Mas, nos últimos anos, a inflação foi alta, especialmente após o choque da pandemia, especialmente nos anos Bolsonaro. Período de inflação alta acaba diminuindo o poder de compra das famílias e, com isso, com a recuperação nos anos seguintes, aquelas marcas da inflação alta ficam. Então, o problema foi a inflação alta durante o período Bolsonaro. Mas, embora o emprego e renda estejam crescendo, muitos dos empregos que estão sendo criados não são de qualidade, o que fica evidente pela taxa de informalidade da economia brasileira. Então, a gente ainda não está criando os melhores empregos, né? Empregos e salários crescem, mas parece que não crescem o tanto quanto essas pessoas esperavam. E há também muita volatilidade de renda entre informais e trabalhadores. Há um certo desencantamento que leva as pessoas a quererem soluções mágicas, porque parte da sociedade tem uma frustração mesmo com o crescimento. Ou seja, as pessoas queriam uma maravilha que é impossível, que nunca ia acontecer. Mas melhorou muito, é óbvio que melhorou. Rafael Cortez, cientista político de tendências e consultoria, observa que há uma dissonância entre economia em crescimento e percepção negativa, que também acontece em outros países como os Estados Unidos. Segundo ele, isso está relacionado com a polarização política. Aqui é a parte que interessa pra gente. Ou seja, um pessoal é tão bolsonarista que eles não negam só o aquecimento global, não negam somente a evolução, e negam também a economia. O PIB aumenta, a inflação cai, o desemprego cai, e eles dizem, não, tá ruim porque é o Lula. A radicalização alimenta leituras muito distintas em relação ao desempenho do governo e dos eventos políticos. Então, a despeito do desempenho do governo na economia, há uma rejeição pessoal ao presidente Lula, que dificulta essa transmissão entre melhoria do crescimento econômico e popularidade. Ou seja, não importa como a economia melhore, os bolsonaristas vão continuar dizendo, tá ruim, não é bom, tá ok? Não é bom, é o Lula. A gente mostra, o PIB aumentou, segundo melhor do mundo. Não acredito. Tá sendo dito por uma instituição, ó. Quem é que tá dizendo que o PIB
melhorou. É o levantamento da Austin Rating, um levantamento internacional. Não, deve ser uma instituição comunista. É comunista, é coisa de comunista. Eu tô vendo a cara desses caras falando isso. Entendeu? Eles vão simplesmente dizer que é coisa de comunista. Quem é essa Austin Rating? Não sei. É coisa de comunista, tá ok? Então, é isso aqui, velho. É isso aqui. Com as redes sociais, as pessoas acabam consumindo produtos e informações para reafirmar sua leitura de mundo, diz o cientista político, o que é reforçado pelo algoritmo e faz com que a ideia de livre informação vá perdendo força. A política da rede social é a política encurtada. A pessoa não vê o debate, ele vê o corte. E é esse arsenal de informação que chega na cabeça do eleitor. Nem sempre ajuda a entender a relação entre causalidade, que é a chave para a ideia de premiar os governantes pelo bom desempenho do governo. As redes sociais são perversas nesse sentido. E é por isso que é importante que vocês compartilhem esse vídeo, mesmo que faça muito bolsonarista chorar se chegar nele. Porque a verdade precisa ser conhecida, não é? Então é isso, gente. Os bolsonaristas negam a realidade, né, por motivos meramente ideológicos. É a intoxicação ideológica das redes sociais deles que impedem eles de ver que o PIB está crescendo, que o desemprego caiu, que os juros caíram. É importante lembrar que no início do governo Lula os juros estavam altíssimos, ainda estão altos, mas caíram muito em relação ao que estavam depois de dados econômicos positivos e pressão sobre o Banco Central. A pressão sobre o Banco Central não veio apenas do nosso abaixo-assinado, embora nós tenhamos muito orgulho do abaixo-assinado ter ultrapassado 60 mil assinaturas, mas a pressão veio de vários lugares. Veio do Congresso, veio do próprio presidente Lula, veio do Fernando Haddad, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o Lindenberg Farias, que inclusive assinaram e divulgaram o nosso abaixo-assinado, e aí até os juros brasileiros caíram. Mas os bolsonaristas sabem disso? Os bolsonaristas acreditam nisso? Não, por causa da intoxicação ideológica. E aí cabe a vocês pegar esses dados que eu mostro nesse vídeo e esfregar na cara deles. E se eles não aceitarem, se eles continuarem negando, você diz, lamentamos por vocês viverem no mundo de Nárnia. Mas a verdade é essa. E se vocês não aceitam, cada vez mais a gente vai lutar para que os brasileiros, aqueles com menos intoxicação ideológica, aqueles que não foram capturados completamente pelo bolsonarismo, saibam a verdade. E é isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você quiser contribuir com o canal, o Pix do canal é andretj@terra.com.br, não é? O TJ é justamente de Teixeira Jacobina, não é? andretj@terra.com.br. E eu peço às pessoas que puderem contribuir, que contribuam, porque a gente teve muito prejuízo por causa do hackeamento do canal. Então a gente agradeceria muito se vocês puderem ajudar. Quem não puder ajudar assim pode se tornar membro, apoiador, ou pode divulgar nas redes sociais, divulgar para amigos, conseguir novos inscritos para o canal. Essa é uma forma também que você tem de nos ajudar. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.